Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica. Eu sou a Ana Rodrigues e nesse vídeo nós vamos fazer a nossa reflexão astrológica semanal para a semana do dia 29 de janeiro ao dia 4 de fevereiro. Não teremos ingressos, não teremos retorno ao movimento direto, nem início do movimento retrógrado. É uma semana mais tranquila nesse sentido, mas vocês vão perceber que tem dias com muito movimento e alguns aspectos também muito interessantes. Você que não é inscrito no canal, já aproveite, se inscreva e ative o sininho das notificações que cai do lado do inscrito, tá? Porque se você não ativar, o YouTube não te comunica que eu postei um novo vídeo. Aproveite e já curta, também compartilhe, faça comentários aí, porque essa dinâmica é que ajuda, né, o YouTube a divulgar mais o vídeo e fazendo chegar a outras pessoas que também gostam de estudar astrologia. Tem a seção de membros e se você quiser estudar um pouquinho mais a fundo a astrologia tradicional, pode se tornar um membro do canal também, que terá vídeos exclusivos ali para você, tá bom? Bom, então vamos falar dessa semana. Semana do dia 29 ao dia 4 de fevereiro. Vocês percebem que então não teremos uma nova fase lunar, porque a fase crescente será no dia 28 de janeiro e a fase cheia será aqui no dia 5 de fevereiro. Mas o dia 29, vamos lá, gente, tem um primeiro movimento no céu só às 21h03, que é uma quadratura entre a Lua e Saturno, e a Lua estará em Touro e Saturno no signo de Aquário, que nós chamamos na astrologia de signos fixos e deixa o ritmo bem travado. Então, todo domingo tem uma característica lenta, meio pesadona mesmo, um pouco arrastada. Evitem a rispidez, evitem lidar com assuntos que requerem muitas mudanças, por exemplo, pode ser difícil engrenar no ritmo, né? Para aplicar mudanças ele é um pouco resistente, tá? E também com as conversas e comunicação de uma maneira geral. Depois nós vamos ter às 22h45 um aspecto harmonioso, né, como eu falei para vocês, entre o Sol e Marte, é 120 graus, mas já vai acontecer bem lá no fim do domingo, né? Então, nós temos Marte aqui em 9,53 de Gêmeos e o Sol em 9,53 de Aquário. É um trígono do ar e o Marte está ganhando velocidade, mas ainda não chegou à velocidade média dele. Instiga um pouquinho mais do movimento. Agora, o Sol em Aquário, ele tem uma configuração mais eloquente, assim, né? Ela é mais definida em torno de pensamento, de ideias e tudo mais. Não é tão flexível, mas vai ganhando um ritmo, né? Uma coisa assim um pouquinho mais explosiva. Anima, então para a tomada de iniciativa pode ser interessante, mas não para muito risco, tá bom, gente? Porque apesar de ser um trígono do ar, como Marte está abaixo da velocidade num signo mutável, sem planos, o excesso de atividade pode levar a risco excessivo, tá? Então mantenha atenção sobre isso. O dia 30, que é segunda-feira, tem às 5h35 a Lua ingressando no signo de Gêmeos, que deixa o ritmo bem movimentado, oscilante, mas é animado também. Então, em termos de velocidade, durante a manhã vocês vão perceber bem na segunda-feira. A única questão é que, por ser mutável e do elemento ar, a gente tem uma certa instabilidade. Então, ele é sujeito à imprevisibilidade também, né? O ideal é ter tudo bem organizado. Às 14h23, no meio da tarde, né, para o horário de Brasília. Então, a gente tem uma quadratura 90 graus entre essa Lua que acabou de ingressar em Gêmeos e Vênus que ingressou em Peixes na semana anterior, né? E esse clima, ele cria um pouco de dificuldade para fluir, assim, de uma forma organizada com pensamento, ideias e interesses de maneira geral. A quadratura cria um clima muito instável e muitas vezes, assim, instigante, para atender a satisfação. Então, não é muito interessante para compras, para investimentos, por exemplo, assuntos ligados à moeda. Pode ser bastante desafiador e cria um pouquinho de desorientação, tá? E também, gente, procurem não exceder nas condições de criatividade, tá? Evitem ser exuberantes, né? Não é assim que vocês devam ir para o caminho tradicional, mas a quadratura ela instiga muito sair do trilho, só que é um aspecto desafiador. Então, sair do trilho e para alguma coisa muito ousada, muito diferente, pode representar um prejuízo, tá bom? Bom, também esse aspecto de Lua quadratura Vênus excessivo em diversão, então mantenha atenção. E às 17h01, a Lua geminiana,
vai chegar a 60 graus a Júpiter. 60 graus é um aspecto harmonioso, mas onde a Lua está, Júpiter tem debilidade aqui, né? É o exílio de Júpiter. Ainda assim, cria um ritmo acelerado, propenso a criar expectativas, né? Gerar um pouquinho de expectativas. Então, pés no chão, principalmente se você estiver aplicando mudanças muito ousadas, porque geralmente os contatos de Lua com Júpiter, ainda mais em signos quentes, favorece esse clima de alteração e mudança. Mas mude o que você tiver plano, tá? Procure não exagerar muito, porque pode criar aquele clima muito agitado, muito ansioso e não levar a lugar nenhum, né? Não levar ao objetivo almejado, tá bom? O dia 31 também tem um quadro de bastante agitação, 1h27 na madrugada, a Lua chega ao mesmo grau em que está Marte. Esse é bem agitado. Se você tem dificuldade para dormir, eu sempre falo, nesses contatos de Lua com Marte, enquanto Marte estiver em Gêmeos, eles geram muita agitação, ansiedade, muita dificuldade em relaxar. Então, ele é bem agitado mesmo, mentalmente dizendo, e vai precisar manter a atenção. E se você estiver lidando com alguma atividade, principalmente que tenha que trocar com outra pessoa informação, alguma coisa assim, mais ainda, isso cria um clima muito instável. Nos assuntos mundanos, a casa 7 é a casa que fala de outros países, então essa agitação também pode representar eventos, notícias, situações em outros países que tem esse teor mais agressivo, agitado, tem mesmo uma característica de tensão, né, no ar. Agora, é rápido também, o signo de Gêmeos é um signo quente, né? É mutável, então ele não cria uma rispidez. Agora, a gente tem a Lua chegando a um trígono 120 graus ao Sol às 13h24, ainda durante a madrugada. E esse aspecto, ele continua motivando muito o clima, né? Porque estamos com o Sol aqui no signo de Aquário, que também é do ar, então ele ainda continua gerando bastante movimento. Quase durante todo o dia ainda a gente vai perceber isso. A única questão é que depois desse aspecto, a Lua não vai formar novos aspectos. Aí ela vai ficar fora de curso, tá? E no dia 1 de fevereiro de manhã, às 8h58 da manhã, ela chega a 120 graus, a posição de Saturno. E aí, aqui a gente já tem um ritmo menos acelerado, Saturno dá uma baixada na poeira, ele vai mais para um clima de pensamento, ideia, é maior, não tem uma tendência analítica e nem profunda, é mais fácil aqui, né, para lidar com as situações em que a gente tenha que olhar o quadro geral, que tenha que contemplar coisas maiores. Pode ser interessante também para estudos e reuniões que estejam nesse nível de trazer as novidades, né, buscar ideias, opiniões e teorias. Se for um estudo que precisa de muito aprofundamento, já não é muito facilitado, mas se você tiver que dar com situações mais amplas, estudos, conhecimentos mais amplos, já pode ser um pouco mais fácil, tá? Depois das 17h11, a Lua vai ingressar no signo de Câncer, acalma um pouquinho o ritmo, o Câncer já tem frieza, tem mais profundidade, só que a posição de Lua em Câncer é bastante emocional, então aumenta a permeabilidade às pessoas, às situações, às notícias e tudo mais que você estiver vivendo. Então mantenha atenção para não comprar muito as situações que estão no entorno, né? E se ver envolvido com tudo que você vê acontecendo ali, né? Isso pode trazer aí desafio, principalmente para quem já tem a Lua em signos da água, que tem bastante profundidade emocional também, né? Gente, o dia 2 de fevereiro é um dia abundante. Nós vamos ter uma quadratura que naturalmente é um aspecto desafiador entre a Lua em Câncer e Júpiter em Áries, ali na madrugada, já quase manhã, né? Mas nós temos uma recepção aqui bastante forte para Júpiter, porque aqui a Lua está no seu domicílio, mas o signo de Câncer é a exaltação de Júpiter. E essa recepção, ela cria um campo favorável para a abundância, para a prosperidade, tá? Porém, a natureza do aspecto ainda é desafiadora, e isso faz com que, às vezes, em assumir um pouquinho mais de risco, você consegue manter um quadro mais abundante, né? Essa é uma possibilidade. Aumenta a confiança, a generosidade, expectativas também. Júpiter é um planeta bastante vinculado à paz, à generosidade e entrega, então ele enxergando aqui a sua exaltação, facilita esse tema, como também acaba facilitando de alguma forma os assuntos mais ligados ao mundo espiritualista, religioso e místico, né?
Às 9h15 da manhã, a lua canceriana aplica 120 graus a Vênus, ou seja, os aspectos desse dia 2, quinta-feira, envolvem os benéficos. Agora, o aspecto é harmonioso, lua forte, Vênus exaltada. Esse é bastante sensível, muito criativo, exatamente fértil, gente, é bastante fértil. No meio da manhã, favorece sim investimentos. Ele não é muito para grandes ousadias, mas tem uma característica de reserva, o que, pensando em termos de investimentos em que você possa reservar mais, né, não arriscar tanto, pode ser um tanto melhor. Agora, é um clima bem afetivo, ele é bastante dedicado, tem uma característica carinhosa, afetuosa também, né? Favorece as relações nesse sentido. E também um clima de pertencimento, né? Ele é bem favorável para esses assuntos. O dia 3 de fevereiro, pessoal, que é sexta-feira, às 9h09, bem no meio da manhã, tem essa lua no signo de Câncer, aplicando 180 graus a Mercúrio no signo de Capricórnio. O Mercúrio em Capricórnio, ele tá bem racional, bem prático, né? Muito voltado assim para racionalidade. Ele não é de lógica maior, mas ele traz o conhecimento no nível técnico, por exemplo, né? E a lua tá forte aqui, porém é um aspecto que acaba trazendo a lua aqui a observação do seu exílio, né? Uma recepção por debilidade, e prejudica um pouco nesse campo de fluidez. Ele vai para um campo assim que a complexidade se choca um pouquinho com a praticidade. Vocês vão precisar lidar um pouquinho, principalmente no sentido de conversas que tem esse teor mais emocional e tal. Tem profundidade, pode até ser interessante para assuntos que precisam de análise, né? Dados, informações, estudos nesse sentido. Para a questão afetuosa pode cair um pouco no sentido um pouquinho mais ríspido, né? Mas enfim, aí vocês podem coordenar. E também eu penso que ele pode ser fácil para consertar, para resolver assuntos cotidianos em nível técnico mesmo, né? Bem cotidianos mesmo. Só isso no dia 3, gente. Agora o dia 4, que é sábado, ele tem a lua ingressando no signo de Leão, então depois daquele movimento no dia 3 a lua vai ficar fora de curso. Fora de curso não é legal para início de atividades, principalmente as que mudam muito a direção, então é legal mais para manter o fluxo natural das atividades já programadas, né? O dia 4, então, às 5h48, tem bastante vivacidade e confiança, e a partir daqui para amanhã toda, porque a lua ingressa em Leão, território do Sol. O Leão é um signo do fogo, tem calor, tem secura, gera bastante vivacidade, confiança e energia também. Então, anima bem. Vocês vão perceber que o sábado, dia 4, tem um ânimo bem legal. E depois a gente vai ficar a manhã toda, a tarde toda sem aspectos. O próximo movimento, o próximo aspecto perfeito é às 19h34 no horário de Brasília, entre a Lua em Leão e o planeta Júpiter no signo de Áries. É muito vivo, porém vocês percebam que para o horário de Brasília envolve a casa 8 e a casa 12. Ele tem uma representação de aplicação de senso de justiça, isso em nível do contato diário de vocês, como em nível global, coletivo também. Mas no sentido de ânimo é bem legal. Percebam que ainda a gente tem um triângulo pequeno aqui, a Lua se aproximando do aspecto a Marte, né? E a Marte já se afastando de Júpiter. Mas cria esse triângulo que representa um ritmo, né? Mais descomplicado, mais veloz mesmo e muito vivo, né? Agora, aqui tem esse senso de cumprimento, de justiça de alguma forma, né? Também, e eleva bastante expectativas, né? Como um signo de Áries, signo de Leão são signos do fogo, tem bastante vivacidade, ele cria esse clima de mais expectativas no ar. E é isso então, pessoal, vocês perceberam que essa semana tem dias muito vivos, com bastante movimento. Programe as suas atividades então para aproveitar melhor aí do clima astrológico da semana. Deixa aqui uma ótima semana, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar aí nas suas redes sociais. Um forte abraço, uma ótima semana para você, até mais.